metade cheio antes de ter um nome, antes da gente saber que ele seria nessa casa, o que a gente queria com o negócio. Então, chegamos à conclusão de que a gente queria um café cultural, um café com livros, um café que circulasse a arte de forma geral, com um ateliê, um espaço no café que exibisse trabalho de artistas locais, não sabia se era uma lojinha, uma galeria, mas um espaço de artes, um ateliê que fosse possível de produzir coisas das diversas áreas. Então, tipo, se chega alguém da arquitetura para fazer um projeto, faz. Se chega alguém da comunicação para fazer um trabalho, faz. Se chega alguém de artesanato para fazer um negocinho, faz. E aí a gente resolveu bater perna no centro, porque não cogitava outro lugar que não o centro. E quando a gente entrou aqui foi tipo assim, aquele tiro no coração, porque a casa é imensa, mas ela é maravilhosa. A gente tinha muito em mente de fazer uma coisa em que o projeto se adaptasse ao espaço e não o espaço ao projeto. O nosso projeto ele foi muito adaptado à casa. Então os espaços ditaram que o nosso projeto seria, como eu disse, a gente já sabia que teria um ateliê, um café-bar, um meu salão, um estúdio de tatuagem da Yasmin. Quando a gente andou pela casa, a gente começou a definir quais seriam esses espaços. Entra na casa, a gente tem um café-bar, você dá de cara num balcão, que aí você já percebe que é um comércio. Os espaços dali a gente revitalizou o máximo possível. Tinha, por exemplo, a gente chegou na casa, tinha a parede de gesso no meio do ambiente, que dividia o espaço nada a ver, assim, não fazia sentido nenhum. Então a gente tirou a parede de gesso para que ficasse um ambiente mais amplo possível e que fosse possível também de visualizar a escada, por exemplo, que não dava para ver. E a escada é linda, não só porque ela tem um acabamento maravilhoso, assim, tipo um granilite e tudo mais, como ela também tem as barras que funcionam como corrimão, né? Era muito diferente isso. Então a gente queria que desse esse impacto. E ali o salão das mesas, o balcão de atendimento e tal. A única coisa que a gente fez foi inserir alguns elementos novos que a gente precisaria, como por exemplo o balcão de atendimento e o balcão de comer. Eles são fixos e foram construídos com alvenaria. A gente resolveu usar o máximo de elementos externos neutros. Então entra o cimento, no caso queimado, entra o vidro, a madeira, o metal cru. Então a gente não coloca nada um material que imita outro, não colocou nada que tenha uma informação estética muito presente para que a casa seja bem no foco. E a gente já gosta muito dessa estética vintage, então a gente já sabia que, por exemplo, o mobiliário do café seria móveis usados, para ser uma estética vintage de fato, não retrô. E aí a gente resolveu brincar com essa coisa de descascar algumas paredes, porque tinham paredes que não eram muito bonitas, não as azulejadas, no caso as de tinta. Mas a gente resolveu descascar para dar esse aspecto do envelhecido e da história também, porque se você reparar bem, você consegue ver até as diferentes cores que já foram pintadas, então a gente resolveu muito respeitar isso. Do que cabelo, né? Cabelo para não voar, comida, essas coisas, então eu fico isolado. E o andar de cima, que foi assim, um encantamento total, porque ele tem um salão gigantesco. A única coisa que a gente trocou foi trocar o piso que não era original, era um piso brancão, bem tosco. Aí a gente removeu esse piso e passou o cimentão queimado para ficar um salãozão bem minimalista assim, e totalmente multiuso, porque ele pode acontecer um espetáculo, ele pode acontecer um ensaio, ele pode acontecer uma feira, uma festinha pequena, uma reunião, uma palestra, etc. E ali então é um espaço que a gente gosta muito. E o ateliê, que a sala é muito gostosa.
ela já pegou um ritmo de trabalho que a gente começa todo dia dando uma geralzinha para ver o que ficou do dia anterior. E metade cheio encerra e vira casa, né? Assim como é pela manhã. E quando ele não está aberto, eu sinto muito que ele é minha casa. E no final das contas a relação ela é muito fluida, assim, não tem muito uma coisa assim de casa-comércio, casa-casa. E é gostoso, eu acho, que o jeito que as pessoas interpretam isso, porque a maioria das pessoas que vêm aqui se sentem muito confortáveis como se estivessem em casa. Uma porque a gente respeitou muito a estrutura normal da casa, assim como ela era, e outra porque a gente coloca esses elementos de conforto, de memória afetiva, de casa de vó, e deixa da forma mais tranquila possível para que as pessoas se sintam confortáveis de fato de estarem aqui e passarem um tempo aqui, mais do que só chegar, consumir e vazar, sabe? Eu acho que é isso.